Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as gimnospermas, tá? Falando um pouquinho a respeito sobre quais são as principais gimnospermas, né? Aonde elas habitam, quais são as principais formas de reprodução dessa espécie, tá? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse grupo, então, de plantas que são muito importantes para o meio ambiente, beleza? Vamos lá, então, para a nossa aula. Bom, então, na nossa aula passada, a gente falou um pouquinho a respeito, então, das pteridófitas, das briófitas e pteridófitas, né? As briófitas, o ciclo de reprodução, depois a gente falou um pouquinho sobre o ciclo de reprodução das pteridófitas, né? Com a principal etapa lá dentro do ciclo reprodutório como sendo o gametófito. Depois a gente vai ter a parte do esporófito como sendo a principal etapa, né? A etapa diploide, com a formação dos esporos na região abaxial da planta, tá? E também é uma principal novidade evolutiva aqui dentro das pteridófitas, que foram os vasos condutores, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o outro grupo de plantas, chamado gimnosperma, tá? Parte 1 aqui da nossa apostila, aula 40, né? Entra dentro da parte do Enem, né? O tema do Enem, identidade dos seres vivos. E a gente vai abordar agora esse tema, né? Falando a respeito desse grupo de plantas, né? Que acabou tendo um sucesso evolutivo muito grande no passado e agora tem poucos representantes, né, desse grupo no meio terrestre. Então, as gimnospermas são plantas traqueófitas, né, que produzem sementes e não formam frutos. Ou seja, a principal novidade evolutiva dentro do grupo é a presença de sementes, tá? Então, essas plantas aqui foram as primeiras plantas a apresentarem uma semente, tá? Logo, eu também tenho uma reprodução agora nessas plantas independente da água. Lembra lá que nas briófitas, nas pteridófitas, a gente precisava da água para que acontecesse a reprodução? Agora aqui não precisa mais, tá? Essa reprodução ela acontece através do vento, tá? Ou de agentes polinizadores, né, que às vezes acabam indo se alimentar do pólen e acabam levando, né, esse pólen para outras plantas. Mas a principal aqui é a reprodução através do vento, tá? Então, a troca de gametas, né, masculino e feminino, acontecem através do vento, tá? Então, inauguram os grupos de espermatófitas, né, que são as plantas produtoras de sementes, tá? E quem são essas espermatófitas, professor? São as gimnospermas e as angiospermas, tá? Esses dois grupos que pertencem às espermatófitas. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá, de gimnospermas, a araucária, né, a árvore símbolo aqui do nosso estado. A gente vai ter o pinheiro, tá, as cicas, né, que é muito utilizado para paisagismo, tá? A gente vai ter a cipreste, também utilizada no paisagismo. Inclusive tinha uma, se não me engano, na Praça Rui Barbosa, tá? Tem uma dessas aqui lá. Sequoias, né, que são conhecidos pelo seu tamanho, tá? Exuberância lá na região, na América do Norte, nos Estados Unidos, a gente tem várias florestas com essas árvores, tá? E são do tipo gimnosperma, tá? Então a semente ela é uma adaptação ao ambiente terrestre, pois protege o embrião contra a perda de água e armazena nutrientes, o que permite ao embrião aguardar condições ambientais adequadas para a germinação. O que isso significa, professor? Significa que esse grupo de planta, tá, agora tem algo muito, mas muito característico só dela, que é o seguinte: os seus embriões, diferentes das briófitas e das pteridófitas, onde o embrião ele fica desprotegido, né, através da formação dos esporos, depois dos esporos eles vão se germinar para gerar um gametófito, para depois gerar um esporófito, enfim. Aqui não tem isso. Aqui eu tenho a semente, tá? A semente já é o embrião, tá? Pronto ali, diploide, tá? E o que acontece?
Ao lado do meu embrião, eu tenho ali uma estrutura, tá? Que vai servir de nutriente para ele, tá? Por um determinado tempo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas se eu pegar uma semente de milho e armazenar ela de uma forma correta, eu posso deixar ela 1, 2 anos lá parada, e depois se eu pegar e jogar ela no solo, né, molhado, úmido, ela vai germinar, tá? Não é diferente aqui dentro das gimnospermas. Se eu pegar uma semente de, por exemplo, de pinhão, armazenar ela de forma correta para que ela não pegue fungos, né, para que ela não mofre, para que ela também não acabe estragando, né, na presença de água, eu posso armazenar ela por um longo período de tempo até que aconteça o quê? Até que aconteça o contato dessa semente com o solo fértil, tá? Isso daqui, para esse grupo de planta, tá? Foi um salto evolutivo muito, mas muito bem sacado. Por quê? Essas plantas, tá? Essas plantas, a gente parte da premissa que eram os dois grupos menos evoluídos lá, né? Não menos evoluído, mas menos desprovidos, tá? De estruturas para a sobrevivência dessas plantas no meio ambiente, tá? Então, as briófitas e as pteridófitas são plantas que necessariamente precisam da água para sobreviver. Por quê? Precisam estar próximas a corpos d'água, né? Ou vivendo em ambientes úmidos, como, por exemplo, florestas tropicais, tá? Onde a incidência de chuva é muito alta. Essas plantas que a gente está falando agora, as gimnospermas, elas não precisam da chuva para sua reprodução e as suas sementes elas podem cair hoje e pode ficar até ano que vem numa rocha e depois um pássaro ou o próprio vento ou alguma coisa vai esbarrar nessa semente e ela vai cair no solo e aí sim ela vai começar o desenvolvimento do embrião para a formação de uma nova planta, tá? Isso fez com que as gimnospermas, tá, tivessem um sucesso evolutivo muito grande em um determinado tempo, tá? Essa independência da água fez com que elas conquistassem o ambiente terrestre de uma maneira melhor, tá? E aí, com isso, ela conseguiu também viver em ambientes com clima mais seco, tá? E regiões aonde as briófitas e pteridófitas não sobreviviam, tá? Então, com a união dos continentes, né, com a formação da Pangeia, o clima ficou mais seco nas regiões mais internas desse gigante continente. E a presença de sementes favoreceu as gimnospermas, tá? Então não precisava da água para a reprodução. Tá? Simplesmente as sementes já protegiam o embrião dessa desidratação, tá? Além disso, tem um tecido reserva de energia para esse embrião por um determinado período de tempo, tá? Então ali ficaria como se fosse uma incubadora para esse embrião, para que ele se desenvolva somente quando tivesse condições adequadas para isso. Beleza? Continuando aqui então. Né? O pinhão é uma semente das araucárias, né? Então a gente vai ter o envoltório, que é lenhoso, esse tipo de semente. A gente vai ter o gametófito feminino, né? Com nutrientes armazenados para a germinação. E depois a gente vai ter aqui o embrião, que é diploide, tá? Que já é a união do gameta masculino e o gameta feminino, tá? Aqui é o gametófito feminino, né, que produziu lá a osfera, que é o gameta feminino aqui dessa planta, tá? E esse gametófito ele vai servir como alimento, tá? Para o embrião durante o período que ele estiver ali em estado de latência, beleza? Outras adaptações das gimnospermas ao meio terrestre, tá? Então agora ela vai ter a presença de caule e raízes com crescimento em espessura, principalmente ao crescimento periódico das células do xilema, tá? O que proporciona mais sustentação, maior crescimento em altura e a formação de grandes ramos, tá? Então eu tenho ali agora o desenvolvimento principal de espessura da minha planta. Diferente das briófitas e pteridófitas, né? Das briófitas nem conta porque elas não tinham vasos condutores. As pteridófitas tinham vasos condutores, mas elas não cresciam muito em espessura e em tamanho devido, né, a essa deficiência em sustentação do seu caule. Inclusive, se você pegar uma samambaia, você vai perceber que ela é bem mole. Pegar o xaxim, né? Eu tenho, inclusive, aqui no fundo de casa, onde
tem 1 metro mais ou menos de comprimento, tá? E ele se percebe que existe uma diferença, né, na consistência dele comparado com o de uma outra árvore. Então, se ele crescer mais do que, sei lá, 2, 3 metros, tá, já fica mais difícil a sua sustentação. E, inclusive, que a gente encontra na beira de lagos e rios, né, xaxins com mais de 2 metros caído. Por quê? Aconteceu ali, deu um vento ou a correnteza do rio após a enchente acabou fazendo com que ele deitasse. Tá? Então, a facilidade de deitar ou que ele quebre é maior devido a esse crescimento em espessura que ele não tem em comparação com as gimnospermas. Tá? A casca com o crescimento em espessura no caule e nas raízes, característica que reduz a perda de água para o ambiente devido às suas células com a parede ricas em lipídios e suberina. Tá? Então aqui também a gente tem a presença da casca, tá? Que nada mais é que um tecido já morto, né, de xilema, que ela foi suberizada, né, e também coberta por lipídios para que aumentasse então essa parte de retenção de líquidos para a planta, né? Até porque essa retenção de líquido na planta ela é fundamental, né, durante o seu processo de respiração, durante o seu processo de fotossíntese, aonde vai acontecer as trocas gasosas, tá? Então a planta ela tem que saber uma forma simples para que ela não perca água para o ambiente. Água para a planta é vida, tá? Elas têm essa parte aí toda de obtenção de água e também de racionamento de água dentro da planta. Depois a gente vai ter a cutícula, né, serosa e espessa nas folhas, rica em lipídios, que reduz a perda de água por transpiração. Tá? Tanto é que se você pegar o grimpo, né, o pessoal chama de grimpo, mas você pega lá o galho da araucária, ele pega fogo muito mais fácil que qualquer outro galho de outra árvore. Por quê? Porque ali eu tenho uma concentração muito alta, tá, de lipídios, né? E é um tipo de gordura e acaba criando uma resina e o fogo ele acaba tendo um combustível a mais ali durante a sua queima, tá? Não só a grimpa de araucária, mas também a de pinos, né? Que é mais comum da gente encontrar, também tem essa característica, né? Depois a gente tem as pinhas, também são chamadas de estróbilos ou cones, e abrigam esporângio e os gametófitos. Tá? Os esporos não são liberados ao vento, eles germinam nos esporângios dentro das pinhas, aonde geram gametófitos masculinos, tá? Microgametófitos, e os femininos megagametófitos, que ficam protegidos. Depois de 6, o óvulo, que consiste que é construído de gametângio feminino e tegumento protetor. Cada pinha feminina tem diversos óvulos. Tá? Então, aqui dentro desse grupo, a gente vai ter o seu modo de reprodução. Tá? Então, ali a gente vai ter, comparado, por exemplo, com as pteridófitas, né, que a gente tinha o esporófito, que ele liberava os esporos, ele germinava. Depois da germinação, ele ia passando por várias divisões, formava o gametófito. O gametófito, então, criava os gametas, né? Os gametas então eram levados através da água, acontecia a fecundação, depois dessa fecundação nascia o esporófito, o asterófito fazia seu processo de meiose, liberava os esporos e assim por diante. Dentro das gimnospermas, tá? O que acontece? Eu tenho o esporófito lá dentro dos estróbilos, que são esses aqui, tá? Tem estróbilos masculinos e estróbilos femininos, tá? O estróbilo masculino vai ter o seu esporófito lá dentro dele, né? Esse esporófito ele vai liberar esporos e esses esporos vão germinar aqui dentro, tá? Formando o gametófito, tá? E aí esses gametófitos vão dar origem, tá? Agora às minhas células, tá? São chamadas de células progenitoras ou células que vão dar origem, tá? Aos meus gametas masculino e também um gameta feminino, tá? Então aqui a gente tem lá, aqui a gente tem o gametófito feminino, né? O estróbilo. Esse gametófito feminino, então, a gente vai ter várias, como vocês podem observar aqui, vários sementes, né? Possíveis sementes, porque ainda não aconteceu o processo de fecundação, tá? Inclusive a pinha, né? Quando ela ainda não foi fecundada, ela é bem pequena, dentro da araucária. E aí a gente tem dentro de cada uma dessas
semente que vocês estão vendo aqui, a gente vai ter uma célula-mãe, que é diploide. Essa célula-mãe vai passar por meiose, né? Uma célula diploide ela vai dar origem a 4 células haploides, né? Voltando lá à biologia celular. Essas 4 células haploides, né, ela vai sofrer diversas mitoses, né? E são as células formando o gametófito feminino. Então, acabou de formar agora o meu gametófito, tá? Então, eu tenho agora o gametófito, e aí eu vou ter 2 células, o arqueogônio e a osfera, ali dentro, tá? Então, eu tenho célula-mãe, sofreu meiose, tá? Vai ser dividido em 4 novas células, né? Vou ter o megasporo funcional, tá? Esse megasporo funcional e outras células, tá? Essas células vão sofrer diversas mitoses, que vai formar para mim o gametófito feminino, tá? O gametófito feminino vai ter 2 células principais, a osfera, tá? Que é a principal célula que acontece no processo de fecundação, e o arqueogônio, tá? Também é um tipo de célula haploide. E o gametófito feminino, professor? O gametófito feminino é um tecido, tá? Que vai servir como tecido de nutrição para o meu embrião, tá? Aqui dando continuidade. A polinização de grãos de pólen possui expansões chamadas de saco aéreos para serem transportados pelo ar até as pinhas femininas, onde estão os ovos, tá? Então aqui os grãos de pólen eles vão ter uma especialização. Para que serve essa especialização? Serve para que eles se tornem mais leves, né? Visto que agora esses gametas masculinos, né, são levados até o gameta feminino, não pela água, e sim pelo vento, tá? Então ele precisa estar mais leve para que ele chegue até o gameta feminino, tá? Então aqui a gente tem um estróbilo masculino, né? Acontece o processo lá de formação dos esporos, né? Os esporos germinam, vão gerar células-mãe, diploide, que vão sofrer diversas meiose, né? Vai sofrer uma meiose, e vai gerar os microsporos. Esses microsporos vão sofrer várias mitoses, né? E vai gerar para mim o grão de pólen, que vai se especializar com sacos aéreos para que ele se torne mais leve e leve, né, essa célula masculina até a osfera lá, a célula feminina dentro do gametófito feminino. Depois a gente vai ter o tubo polínico, né, independência da água para a reprodução. Então, após a polinização, o grão de pólen ele vai entrar em contato com o óvulo e origina o tubo polínico. E esse se transporta 2 gametas masculinos, tá? Então, aqui é o pólen e o gametófito imaturo, né, haploide, o tubo polínico e o gametófito maduro. Então, quando ele entra em contato lá com a parte lá do gametófito feminino, ele vai entrar aqui em contato e aí ele vai começar a produção, tá? Que a gente chama de tubo polínico. E para que serve o tubo polínico? Tá? Ele vai levar para mim os gametas masculinos, que vão fecundar as 2 células que eu tenho lá dentro do gametófito feminino. Tá? Vai fecundar a osfera e vai fecundar o arqueogônio. Beleza? Bom, e agora a gente vai aqui para o em classe, né? Para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Pessoal, não precisa ficar com medo a respeito do ciclo, tá? A gente vai falar tudo isso na nossa próxima aula, na aula 41, tá? Então aqui só foi uma introdução sobre o assunto, né? Da onde que saíram essas células, para que na nossa próxima aula a gente adentre esse assunto, né, de cabeça, e a gente vai falar detalhe por detalhe como acontece esse processo de fecundação dentro das gimnospermas. Beleza? Vamos lá para o em classe agora. A paleontóloga, né, Diana Mussa, classificou como pertencentes a um grupo de pinheiros primitivos os fósseis de plantas encontrados na região próxima à atual cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Cerca de 130 milhões de anos atrás, essa região era parte de um vasto deserto de areia. A confirmação de que os pesquisadores brasileiros estavam certos só veio agora. As evidências mais convincentes de que os fósseis da fazenda Sobradinho são mesmo de plantas ancestrais das coníferas, tá? Grupo que inclui os pinheiros, araucárias e as sequoias, foram apresentadas em julho deste ano em um artigo no jornal sul-americano, tá? Sul-americano de Ciências da Terra, tá? Resultado de um trabalho iniciado de 15 anos antes. Entre as evidências de que os fósseis são plantas ancestrais das coníferas, pode ser citado, letra A,
Vasos condutores de seiva? Não, porque eu tenho também nas pteridófitas e esse grupo, né? Estômatos nas folhas? Também não, porque eu também tenho nas pteridófitas esse tipo de característica. Cutícula nas folhas? Também não, porque as angiospermas também apresentam esse tipo de coisa. Anéis de crescimento no caule. Tá? Anéis de crescimento do caule é uma das características, né, das coníferas, então eu posso apresentar isso como sendo uma das evidências, né, que levaram a acreditar que seria uma planta ancestral dessas coníferas. Beleza? Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês agora o em casa, tá? Essa tarefa mínima, tá? Bem simples, o exercício do 1 ao 4 do capítulo 21, para vocês realizarem. Beleza? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aqui na plataforma Moodle e também lá no WhatsApp. Beleza? Grande abraço a todos.